você também que nos visita, que nos está dando a honra da sua visita no nosso culto de Páscoa. É um prazer tê-lo aqui. E eu quero convidar... Eu quero convidar você que está ao alcance da minha voz, se você puder descer até aqui a quadra para ouvir a palavra de Deus, será uma honra, será um prazer tê-lo aqui. Nós somos a Igreja Batista do Silvestre, aqui na rua, bem pertinho da sua casa, e nós saímos da nossa igreja para anunciar o Evangelho, para compartilhar da palavra de Deus com você. Então talvez você não foi até a gente, mas nós estamos indo até você. Então, se você não puder estar aqui conosco, o meu desejo é que você se achegue mais à janela, abra a janela da sua casa, se achegue até a varanda, que em nome de Jesus eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite. Estamos aqui por você, amém? Para anunciar o Evangelho para a sua vida, esse Evangelho que transforma, esse Evangelho que liberta, esse Evangelho que é capaz de pegar o homem velha criatura e transformá-lo em uma nova criatura. Aleluia! Estamos aqui para isso. Somos a Igreja Batista do Silvestre, indo até a sua casa. Faço até um pedido mais ousado. Caso você deseje que algum dos irmãos chegue aí até a sua casa para fazer uma oração, você que está ao alcance da minha voz, é com você que eu estou falando. Talvez passou um desejo no coração assim, queria muito receber uma oração, que algum irmão orasse aqui na minha casa comigo. É só vir aqui falar com algum dos irmãos que vai ser um prazer nós entrarmos na sua casa e orarmos pela sua vida. Amém? Então, se você está aí ao alcance da minha voz, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 12, verso 24 até o verso 27. Como você bem sabe, nós vamos falar hoje sobre a Páscoa, um assunto assim tão normal para o brasileiro. Todo ano o brasileiro fica ansioso pela Páscoa, mas o brasileiro está ansioso pela Páscoa para quê? Para comer o quê? O que, igreja? Os vizinhos não ouviram. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Chocolate. Chocolate. O pessoal já chega no mercado e fica nervoso. Vê aqueles chocolates pendurados, aquele bombom, aqueles ovos de Páscoa que ficam lá pendurados, os olhos da cara. Cada ovo R$100, R$200, tem ovo até de R$400. E o povo compra. E quando você, se você for agora no mercado, você não vai encontrar mais ovo lá. Vai encontrar uns cacarecos, os ovos quebrados, você vai encontrar lá. E todo ano, gente, é a mesmíssima coisa. Mesmíssima coisa. Tem gente que deixa de comer carne na semana que antecede a Páscoa, vai comer só peixe, tal. Brincou o carnaval, que é uma beleza, né? Brincou o carnaval, pulou, fez e aconteceu. E aí passa aquele momento ali da pessoa vai estar vivendo a abstinência, a quaresma, os 40 dias, até chegar o momento da Páscoa ali, uma semana antes come só peixe, até chegar o momento da Páscoa. Esse é o brasileiro, esse é o típico brasileiro. Mas nós como igreja temos um compromisso com o quê? Não com as nossas convicções pessoais, não com aquilo que as pessoas aprenderam, talvez de uma tradição. Nós temos convicção com a palavra de Deus. E essa Páscoa que você comemora, seja colocando no seu filho umas orelhinhas de coelhinho da Páscoa, seja dando para ele um chocolate, essa Páscoa, ela tem origem na Bíblia Sagrada. É de lá que sai essa Páscoa, que de certa forma, nesse ano de 2024, influencia a sua vida. Seja comendo um bombom, ou seja até você lembrando de Jesus, de certa forma, lembrando de Jesus. E eu quero ler com você um texto onde retrata a origem da Páscoa. Eu peço que você na sua casa, pegue essa Bíblia aí que eu sei que está aberta no Salmo 91, está até amarelada, ou no Salmo 23, é essa aí que eu quero. Vai lá, tira do Salmo 91, tira do Salmo 23, abre essa Bíblia lá em Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 12, verso 24, vai dizer assim: obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo,
para você e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Quando os seus filhos perguntarem o que significa esta cerimônia, verso 27, respondam-lhe: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, e poupou nossas casas, quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Pastor, esse texto aí que o senhor leu está muito complicado. Então, vou explicar ele para você. Eu imagino que você já tenha ouvido falar sobre Moisés. Moisés, aquele homem que você vê com 2 tábuas na mão, geralmente tem em quadro de muitas casas que você vai, tem o Moisés ali com as tábuas da lei, com os 10 mandamentos. Eu acredito que seja uma coisa corriqueira e você sabe muito bem quem é Moisés. Aquele que tinha um relacionamento íntimo com Deus. Então, esse homem, ele foi levantado por Deus para trazer libertação ao povo hebreu, o povo de Deus, que estava aproximadamente mais de 400 anos na terra do Egito. O povo estava naquela condição, estava numa condição de escravidão, e essa condição oprimia muito o povo. Eles começam a clamar a Deus, orar a Deus, e Deus envia um libertador, um homem entendido, um homem capacitado, chamado Moisés. Moisés, de primeira, ele não quer muito ir, está meio relutante, porque Moisés, apesar de ser entendido, tem uma dificuldade muito grande. Moisés não consegue falar em público, tem dificuldade, não tem eloquência, mas, todavia, entretanto, ele aceita o desafio de Deus, vai junto com seu irmão, e eles começam a pedir a Faraó, o imperador, o rei, o Deus com D minúsculo do Egito, para que libertasse o povo. Como você conhece muito bem a história das 10 pragas, Faraó não quis libertar o povo, e quanto mais Faraó resistia, mais pragas iriam chegando. Você conhece muito bem essa história. Só que chega um momento que está para chegar a última praga, a 10ª, a pior de todas. A praga definitiva, o mal definitivo. E Deus diz ao povo dele: olha, eu vou enviar uma praga final. Essa última praga, ela vai levar o primogênito, ou seja, o primeiro filho de todos os moradores do Egito, para que vocês, meu povo, não sofram essa condenação. Alguma coisa precisa ser feita. E aí Deus começa a dar uma instrução a Moisés para instruir o povo do que precisava ser feito. A questão era bem simples. Era matar um cordeiro, era comer um tipo de pão que não tinha fermento. Eu vou resumir aqui, não cabe aqui entrar em detalhes, mas basicamente a festa, a celebração, a cerimônia se resumia em um pão sem fermento e um cordeiro que era imolado. Esse cordeiro que era imolado, eles tinham que pegar o sangue desse cordeiro e passar o sangue nos umbrais da porta. Porque a praga seria da seguinte maneira: à noite, um ser espiritual, não vou entrar aqui nos bracinhos do rio, pastor Mauro, um ser espiritual, ele ia passar pelo Egito e iria tirar a vida do primogênito de toda a casa que não tinha o sangue preso na porta, lá pintado na porta, nos umbrais da porta. Assim o povo de Deus fez, pintou os umbrais da porta com sangue, passou ali, e quando Deus envia a praga, permite que a praga entre no Egito, acontece o que? Esse ser espiritual, ele passa por cima da casa do povo de Deus, e não toca nos filhos do povo de Deus, mas os filhos do povo do Egito são todos mortos. Todos os primogênitos, todos os primeiros filhos, inclusive o filho de Faraó. Daí, gente, você que está me ouvindo, que talvez nunca ouviu falar sobre essa história, daí vem a palavra Páscoa, do hebraico Pessah, que quer dizer passar por cima. Então a Páscoa nada mais é do que o livramento que Deus deu ao seu povo no Egito. Foi nesse momento que esse ser passa por cima da casa, não leva os filhos do povo de Deus, mas leva os filhos do povo do Egito, os primogênitos.
No texto que nós lemos, no verso 26, diz assim: quando os seus filhos perguntarem o que significa esta cerimônia, porque isso virou um estatuto, eles tinham que fazer essa celebração para lembrar de tão grande livramento que eles tinham tido. E os filhos, futuramente, iam fazer essa pergunta: ei, papai, por que eu estou fazendo essa cerimônia da Páscoa? E o papai vai dizer: é por causa do coelho, é por causa do chocolate. Não, não é por causa de coelho e chocolate, é porque nós tivemos, filho, um grande livramento. Foi a última praga, antes de nós sairmos do Egito. Aleluia! E Deus nos libertou com mão poderosa e nos livrou da morte dos primogênitos. Foi isso, filho, que aconteceu. E é o verso 27. Respondam-lhe: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Então, gente, essa celebração passou a ser feita. No decorrer dos séculos, essa celebração da Páscoa apresentou algumas variações que não vem ao caso aqui entrar. E até chegar na época de Jesus, porque essa passagem do Egito que eu li com vocês, aproximadamente 1500 anos de Jesus. Então em 1500 anos algumas coisas mudaram, até o momento em que Jesus está na terra. O nosso Emanuel, Deus conosco, está entre nós. E Ele veio trazer uma nova aliança. E essa nova aliança de Jesus, ela começa a ser visível no momento em que Ele celebra a festa da Páscoa com os discípulos. Uma reunião íntima, onde Ele celebra com os 12. Uma reunião, Jesus e os 12. E ali Jesus celebrando a Páscoa com os 12 discípulos. Ele pega do pão sem fermento. Ele pega do vinho, um elemento que posteriormente é adicionado à Páscoa, como um elemento principal da Páscoa, um dos principais da Páscoa. E ele diz: esse é o meu corpo, que é partido por vós. E esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Jesus está dando o verdadeiro significado dessa Páscoa. Porque essa Páscoa do passado, lá no Egito, onde Deus manda o povo fazer tudo aquilo de cordeiro, passar com sangue na porta, tudo isso é uma sombra, é algo que aponta para o futuro, é algo que aponta para aquilo que Jesus iria fazer por nós, aleluia. Naquela época, o problema era a 10ª praga, era esse o problema naquela época. Mas quando Jesus está com os discípulos, existe um problema muito maior do que uma praga. Mas esse problema, assim como a praga, é capaz de nos matar. A praga naquela época, as pessoas iriam morrer. Mas o problema que veio Jesus resolver, ele é capaz de nos levar a uma morte muito pior, que é a morte eterna. Então a Páscoa começa a ter o seu sentido mais excelente revelado através de Jesus, porque Jesus simboliza aquele cordeiro que estava sendo sacrificado lá no Egito. Jesus ia ser sacrificado uma vez, para quê? Para que esse principal problema seja resolvido. E qual é o principal problema que Jesus veio resolver, Igreja Batista do Silvestre? É o problema do pecado. Não ouvi. Pecado. Vamos falar bem alto para o pessoal ouvir, os vizinhos ouvir? No 3, ó. 1, 2, 3. Pecado. Pecado, gente. Não existe maior problema na humanidade do que pecado. Eu quero que você que está ao alcance da minha voz saiba que o homem, quando nasce, o homem ele nasce inimigo de Deus. Todo ser humano nasce inimigo de Deus.
A nossa inimizade em relação a Deus é por causa dos nossos pecados. Automaticamente eu sei que você sabe que as criancinhas delas é o reino dos céus. Mas a partir do momento que eu vou tendo a idade da razão, do entendimento, eu vou manifestando tudo de ruim que há na minha vida, que é uma vida caída, é uma vida longe de Deus. Essa vida longe de Deus, ela precisa ser resolvida. Porque se eu permanecer do jeito que eu estou, a palavra de Deus é clara, e nós vamos ler versículos que falam sobre isso. Existe uma condenação me esperando se eu vivo uma vida de inimizade com Deus. Esse é o principal problema da humanidade. O mundo em inimizade com Deus. Por isso é que em João, capítulo 3, verso 16, vai dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é a boa notícia de Deus. Para que essa boa notícia? Porque é através de Jesus que nós somos novamente ligados em quem? Em Deus. Não é o pastor que vai te ligar em Deus, não é a igreja que vai te ligar em Deus, é Jesus que vai te ligar em Deus. Talvez você possa fazer a pergunta nessa noite: o que a Páscoa tem a ver comigo? O que essa celebração de chocolate, de coelho tem a ver comigo? De coelho e chocolate nada. Mas a Páscoa aqui é apresentada na Bíblia, primeiramente como sombra lá no Egito, e futuramente em Jesus, ressignificando ou mostrando o total conhecimento ou a excelência daquilo que é a Páscoa. Tem tudo a ver com a sua vida. Porque eu quero que você saiba que se Jesus não for o governante da sua vida, se Jesus não estiver em você, fazendo morada em você, o seu destino não será legal. E eu tenho que ter essa ousadia aqui nessa noite para te avisar isso. Estamos aqui para te avisar isso. Estamos aqui para te avisar que Jesus precisa ser o rei da sua vida. Mas você pode dizer para mim assim: mas pastor, eu tenho Jesus, eu sou uma pessoa boa. Meu amado, minha amada, aprenda nesta noite que não existe ninguém bom, não existe bondade. O único bom é o Senhor, aleluia. A primeira coisa que eu aprendo com a Páscoa, a primeira coisa que eu aprendo com a vinda de Jesus para me salvar, é que nós estamos, você está em condenação. Você está condenado. Você pode ser a pessoa mais boa desse universo. Você pode ser melhor que a Madre Teresa de Calcutá, fazer mais caridade que ela. Uma pessoa que ajudou muitas pessoas nesse mundo. Você pode ser melhor que ela. Mas a palavra de Deus, ela vai dizer que a nossa justiça, ela é um trapo imundo. Não adianta eu tentar ser bom. Não adianta com a minha força eu tentar agradar a Deus. Não adianta. É um esforço em vão. Em Romanos capítulo 3, verso 10 e verso 12 vai dizer assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Isso não é opinião minha. Você pode estar dizendo: ah, pastor, isso é opinião sua. O senhor veio na praça aí para falar um monte de coisa da sua cabeça. Não, gente, eu estou falando o que a palavra de Deus está dizendo. Naquele grande dia, quando você for julgado pelo Senhor, será essa palavra que vai te condenar.
E nós estamos aqui em nome de Jesus alertando a sua vida e te dizendo que não importa o que você faça, o estado de condenação é inerente do ser humano. Romanos capítulo 3, verso 23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, todos erraram, não há um justo sequer. Efésios 2, verso 1: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O estado de uma pessoa que não se entregou a Jesus é o estado de morte. A pessoa está andando, a pessoa está indo trabalhar, a pessoa está indo nas festas, a pessoa está indo passear com a família, a pessoa está indo no shopping, a pessoa está vivendo, mas está morta. Romanos capítulo 6, verso 23 diz: porque o salário do pecado é a morte. João 3,18, parte A diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Aí você me diz: pastor, eu creio. Se você crê, por que você ainda vive para você, não vive para ele? Se você crê, por que são as suas atitudes que governam a sua vida? Se você crê, por que não há mudança? A palavra de Deus diz que o amor de Cristo me constrange. Se um morreu, logo todos morreram. Quando eu creio realmente em Jesus, eu tenho a minha vida transformada e eu passo para viver a vontade de Deus. A Bíblia, ela chama isso de viver no Espírito, andar no Espírito. É quando eu nego as minhas vontades para fazer a vontade de Deus. Se você é escravo das suas vontades, você não conhece a Deus. Então a primeira coisa que eu aprendo com toda essa história de Páscoa, da vinda de Jesus para resolver o maior problema da humanidade, é que primeiramente eu estou condenado. Senão Jesus não precisava morrer por nós. Já disse o texto que a Ana Júlia leu, que eu até segurei aqui para a gente conversar sobre ele na próxima EBD, que se a lei tivesse poder de nos justificar, Cristo teria morrido em vão. Mas a lei dada por Moisés não tem poder de salvar. Ela só tem um poder: de mostrar que nós somos falhos, carentes e dependentes de Deus. Aleluia! Oh glória! Em primeiro lugar, estamos condenados. Você precisa de ajuda, eu também preciso. Estamos condenados. Vamos colocar no barco com você nessa noite. Estamos condenados. Estamos perdidos. Precisamos novamente ser religados em Deus. Porque se eu não for religado em Deus, o que será de mim? A Bíblia revela um destino muito triste para aqueles que estiverem fora de Deus. Por isso a nossa preocupação nessa noite de falar com você. E aí você pode dizer assim: pastor, eu entendi. Não adianta eu fazer nada de bom. Eu entendi, pastor. Eu pensava que as minhas bondades podiam me ajudar em alguma coisa, mas eu estou vendo que o senhor leu versículos aí que provam que essa bondade de nada serve. Verdade. E agora, pastor? O que eu tenho que fazer da minha vida? Como é que eu vou resolver essa minha vida, esse problema que eu tenho em relação a Deus? É essa boa notícia que eu vim te trazer nessa noite. A boa notícia se chama Jesus de Nazaré. A boa nova de Deus para você é Jesus de Nazaré. Porque se você não tem condição com as suas obras, com as suas atitudes de alcançar salvação em Deus, através de Jesus nós temos redenção. Através de Jesus nós temos salvação. Através de Jesus nós temos perdão dos pecados. Aleluia! Hoje no cristianismo
nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Jesus morre numa sexta-feira, onde ele celebra a Páscoa com os seus discípulos. E ele se coloca como o cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele no domingo ressuscita, aleluia, mostrando que o sacrifício dele foi aceito pelo Pai. Como diz o apóstolo Paulo, se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria inútil, seria vã. Mas é a ressurreição que carimba, aleluia, que tudo aquilo que Jesus fez por nós foi aceito pelo Pai. Todo o seu problema, todo o seu pecado foi cravado naquela cruz, tem uma cédula. E o que compete a você? O que compete a você é olhar para a sua vida, se arrepender dos seus pecados e aceitar ao Senhor, porque só Jesus pode te salvar. E essa é a segunda verdade que eu digo para você. Primeira verdade, você está condenado. Tem jeito, pastor? Tem. Enquanto a vida há esperança, enquanto seu coração bate a esperança, então o mais rápido possível, confesse a Jesus, porque só Ele pode te salvar. João capítulo 14, verso 6 diz: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro caminho. Não há atalhos. O caminho para Deus se chama Jesus de Nazaré. É essa a verdade que eu quero anunciar aqui. Anunciar para todos do bairro Silvestre. Estamos vivendo tempos difíceis no mundo. Jesus já disse que se nós temos condição de olhar para as nuvens, e se nós temos o discernimento para entender que vai chover, também eu tenho discernimento para entender quando o negócio fica difícil. E nós, ao olharmos para o mundo, já estamos vendo o negócio ficando difícil. Só que, meu querido, minha querida, hoje é o dia que Deus reserva para você a oportunidade. A oportunidade não é amanhã nem depois de amanhã, a oportunidade é hoje. Porque se Jesus não voltar, você pode partir. Que é isso, pastor? Está agorando a minha vida? Não, não estou te agorando. Eu estou dizendo verdades. Estamos aqui anunciando o Evangelho. Atos 4:12 diz: e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. 1 Timóteo 2, verso 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não vim aqui falar da minha cabeça. Eu não vim aqui falar da minha cabeça, daquilo que eu acho. Eu não vim aqui te apresentar um Deus que está na minha cabeça, que eu projetei. É interessante hoje como muitas pessoas não querem viver e servir o Deus da Bíblia. Querem projetar um Deus para si, um Deus que se adequa às suas necessidades. Parece que cada um hoje tem um Deus guardado em casa. O que eu venho te apresentar aqui é o Deus da Bíblia. É o Deus da Bíblia que te ama. É o Deus da Bíblia que entregou o seu Filho para morrer por você, para te salvar dos seus pecados. Mas é o mesmo Deus que, caso você não o aceite, Ele te condenará. Te condenará não por causa dos seus pecados, te condenará porque você desprezou tão grande salvação. A palavra de Deus diz que alguém poderia ousar morrer por uma pessoa boa, mas Jesus morreu por nós, nós sendo pecadores. Alguém poderia entregar o seu filho por uma pessoa que você considera muito legal, muito linda, maravilhosa, mas o nosso Deus 3 vezes santo, Ele envia seu filho para morrer por nós, morrer por você. Então a segunda verdade, eu repito ela para você: só Jesus pode salvar a sua vida. Você pode perguntar para mim essa noite: pastor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Ou para ser salva? Será que eu tenho que ser membro de uma igreja?
Será que eu tenho que cumprir alguns rituais? Será que eu tenho que fazer algumas coisas? Então, gente, ser membro de uma igreja, estar em congregação, isso é consequência. Isso é consequência de quem anda com Jesus. Quem anda com Jesus, quem andar com outros que andam com Jesus. Agora, antes de tudo isso, eu quero que você entenda uma coisa. Se arrependa dos seus pecados, confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Confesse o Senhor essa noite. Eu quero fazer uma oração com você, que está em casa agora, que ouviu essa palavra, que está entendendo que a Páscoa, ela não é simplesmente chocolate. Jesus é o Cordeiro da Páscoa, que vai fazer com que toda a ira de Deus passe por cima de você e não te alcance. Porque quando Deus olha para nós, Ele olha através de Jesus, e Ele enxerga através do sangue de Jesus. E eu, que era um pecador perdido, hoje eu sou regenerado e justificado por Deus. E é isso que Deus quer fazer na sua vida essa noite. E eu quero orar com você. Você que está ao alcance da minha voz, ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, da minha velha maneira de viver. Hoje eu ouvi a tua palavra, foi gerado fé no meu coração, e essa fé, Senhor, está me empurrando para ti, e eu não consigo fazer outra coisa a não ser me arrepender de todos os erros que eu tenho cometido. E hoje, Senhor, eu te aceito como Senhor, como Salvador da minha vida. Amém? Se você fez essa oração na sua casa, eu peço que você vá até a Igreja Batista do Silvestre. Conte pra gente, porque isso vai alegrar muito o nosso coração. Eu sei que você ouviu, eu sei que essa palavra mexeu com você, eu sei que essa palavra te incomodou essa noite, e mesmo que você não tenha feito essa oração, pense em tudo que foi dito. Um dia, o Senhor voltará, e você vai lembrar dessa pregação, dessa praça, dessa igreja, e você vai talvez dizer: por que eu não tomei a decisão? Por que eu não me arrependi dos meus pecados? Por que eu não vivi a verdadeira Páscoa do Senhor? Quero fazer mais uma oração com você. Peço que a igreja fique de pé. Aleluia. Quero fazer mais uma oração contigo. Orar por todos aqueles que estão enfermos nessa noite. E se você que está ao alcance da minha voz está vivendo algum momento de enfermidade, eu quero orar pela sua vida também. Os milagres não são um fim em si mesmo, eles apontam para Jesus. O Senhor me ensinou através da sua palavra que eu faria coisas maiores que Ele fez, eu creio nisso. Por isso eu quero orar pela sua vida, você que está em casa, talvez com alguma doença, você que está com câncer, você que está com alguma coisa que você entende que não tem mais jeito. Para Deus não há impossíveis. Senhor, Tu és poderoso, Deus. Vem com a Tua glória, Pai, sobre esse bairro. Somos a igreja fora das quatro paredes. Não precisamos de paredes para servir ao Senhor. Aonde nós estivermos, somos a igreja. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, somos a igreja do Senhor. Aleluia! Deus da glória, eu oro por aqueles que estão enfermos, seja aqui assistindo esse culto, participando desse culto, ou seja dentro de uma casa. O Senhor conhece, Pai, que nesse momento, que essa enfermidade saia agora, em nome de Jesus. Que todo mal saia agora, em nome de Jesus. Que você nessa noite receba o milagre,
a cura de Deus. É o que me compete como igreja fazer. Orar pelos enfermos para que eles sejam curados. Senhor, é o que compete à tua igreja. Foi assim que o Senhor nos ensinou. E fazemos isso nessa noite, ligando na terra para que seja ligado no céu. Nós oramos, Senhor, para que todo o mal vá embora agora, em nome de Jesus. E essas pessoas que estão aqui ao redor, Pai, ouvindo essa palavra, testifiquem que o Senhor é real, Pai, através desse milagre, que eles olhem para Ti e vejam, Senhor, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Aleluia. Estamos condenados, mas todo aquele que se arrepende dos seus pecados, confessa a Jesus, passa da morte para a vida. Passa da morte para a vida. Você passou da morte para a vida? Deu um sinal para mim? Passou? Passou da morte para a vida? E você que ainda não passou da morte para a vida? Há alguém aqui essa noite que ainda não se arrependeu dos seus pecados? Há alguém aqui que ainda não tomou essa decisão? Estava passando por aqui, ouviu um pastor gritando no microfone. Eu vou entrar lá para ver. Então, é a oportunidade que você tem. É hoje. É hoje que Deus quer te alcançar. Se há alguém aqui que ainda não se converteu, aceitou a Jesus, se arrependeu, vamos louvar o Senhor. Em meio ao louvor, se essa palavra entrou na sua vida, se você percebeu que Deus está falando com você, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo, pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. O Senhor nos ensina a confessar com o coração, crer no coração e confessar com a boca. Vem, Antônio. Repete comigo assim: eu me arrependo. Posso orar pela sua vida? Você pode repetir para mim essas palavras? Eu me arrependo. Repete comigo. Arrependo dos meus pecados. meus pecados, estou pronto a servir o Senhor. De tudo que precisar. Você vira Ele. Ó. Vamos orar pela vida do Antônio. Senhor, em nome de Jesus, Pai, oramos pela vida do Antônio. Ele me apresentou alguns problemas aqui de saúde.
Mas a primeira palavra que ele falou aqui para mim é: eu estou arrependido. As suas palavras falaram comigo. Na verdade não fui eu, foi o Espírito Santo que falou com o Antônio. Somos vasos de barro. Senhor, nós oramos pela vida do Antônio, que ele seja cheio do teu Espírito, Senhor. Que ele passe a viver em novidade de vida, Pai. Que ele receba o teu Espírito Santo. Nós como igreja ministramos sobre a vida dele, Senhor. E essas enfermidades que ele me apresentou, tu és poderoso agora para fazer um milagre. Trabalha, Senhor, o Senhor sabe aonde. Vai restaurando tudo, Senhor. Tudo. Vai restaurando. Faz um milagre na vida do Antônio, Senhor. E o que nós como igreja pudermos ajudar o Antônio, iremos ajudar. Abençoa a vida dele, Pai, em nome de Jesus. Amém? Senta lá, Antônio, depois a gente conversa, tá bom? E orou com a gente. Não perca tempo, nos procure o pastor Mauro, Igreja Batista Silvestre. Pastor Mauro, quero falar com o senhor. Aquele culto que a sua igreja fez lá, a palavra entrou no meu coração e eu fui transformado. Não sei o que aconteceu, pastor Mauro, mas algo muito grande mudou na minha vida. E aí nós teremos o imenso prazer de explicar que é a ação do Espírito Santo transformando o homem e a mulher. Aleluia. Igreja, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Se você está aqui e ainda está com desejo de fazer a mesma coisa que o Antônio fez, ficou meio tímido, não tem problema. Depois do culto estaremos aqui para conversar. Se você quiser conversar com a gente e aceitar ao Senhor, queremos orar pela sua vida. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.